me mostrava a Jair Messias Bolsonaro. E ele estava segurando muito, porque ele tinha provas na mão, que é o fator surpresa. E o sonho sobre os Estados Unidos da América, que Deus enviava anjos para o território americano e palavra de decisões. Aí havia uma palavra de decisão sobre as eleições presidenciais dos Estados Unidos da América. E o Senhor me mostrava os Estados Unidos da América e mostrava o Brasil. Nesse interim que Deus me mostrava os Estados Unidos da América e Deus me mostrava o Brasil, Deus me mostrava a Jair Messias Bolsonaro. E ele estava segurando muito, porque ele tinha provas na mão, que é o fator surpresa, que ele já queria ter divulgado, mostrado as provas que ele tinha nas mãos, só que ele não mostrou essas provas pela situação que ele se encontra no exato momento. Mas ele espera que Donald Trump ganhe as eleições lá nos Estados Unidos da América. Eu tive um sonho com os Estados Unidos, e quando Deus mandava dar para ele, que não entrasse em acordo e que voltasse logo, porque tinha aquele problema que teve lá em São Paulo. E aí Deus ficou do dia 30 até o dia 6, dia 7. E quando foi dia 8 do 10, aconteceu toda aquela loucura que os jornais passou uma semana falando, até 2. E pegar a boca de uma pessoa que andou no avião presidencial com ele, porque quem faz isso é Deus, que andou no avião presidencial com ele, que andou na casa dele, que fez o casamento dele e tudo, e essa pessoa abrir a boca e dizer aquilo que disse contra ele, só Deus para dar uma ordem: boca, fala agora. E fala, para Deus mostrar o que ele tinha que ver. E eu fiquei feliz porque ele começou a obedecer. Eu estava receoso, e Deus não me respondeu, dele não obedecer, porque eu sabia também o que ia acontecer se ele não obedecesse. Mas ele obedeceu. Convida mais 3.000 pessoas agora para assistir esta live e grava o que eu vou dizer agora. Eu lhe dou 1 minuto para você convidar mais 3.000 pessoas para assistir essa live. 3.000, e grava o que eu vou dizer agora. E eu via ele, só que do lado dele agora vai cair uma inquietação. Ele vai partir para cima, ele vai ficar mais agressivo. Ele, quem? Jair Messias Bolsonaro. Num sonho eu vi. Eu via Jair Messias Bolsonaro a partir do dia 20, que é a partir de hoje, à meia-noite, do 20 do 10. 20 do 10 de 2024. Jair Messias Bolsonaro vai ficar mais agressivo, e vocês vão ver. Ele vai como se desejasse procurar briga. Ele vai até dizer assim, vão dizer assim, ele está doido, ele está partindo para cima. Eu estou dizendo, afirmando, não estou supondo, que Jair Messias Bolsonaro, a partir do dia 20, que é a partir de hoje, meia-noite, a partir do dia 20 do 10 de 2024, ele vai partir para cima. Ele vai ficar agressivo. E alguma pessoa vai dizer assim, esse cara não tem medo de ser preso, ele está partindo para cima com tudo, como ele nunca partiu há 2 anos atrás. Como ele nunca partiu há 2 anos atrás. Cada dia que passa, do dia 20, ele vai ficar mais agressivo.
E isso tudo vai durar, tanto com Bolsonaro aqui nos Estados Unidos. Eu vi, preste bem atenção, todo mundo pensa muitas coisas, mas eu digo que é como se Jair Messias Bolsonaro fosse um cavalo de Troia. E Jair Messias Bolsonaro fosse um cavalo de Troia. Ele tenha em posses, em locais, em lugar secreto e lugar muito seguro, provas que ele já está doido para poder falar. Por isso Deus vai colocar um espírito de agressividade nele. Deus vai colocar um espírito de agressividade em Jair Messias Bolsonaro. Isso é propósito de Deus. Vocês não vão ficar pensando que ele está desequilibrado. Não. É Deus que vai colocar um espírito de agressividade dele. A partir do dia 20/10 de 2024. Nos Estados Unidos, uma briga muito grande presidencial lá, e uma briga maligna das trevas entre Donald Trump e Kamala. Essa briga é muito forte, mais do que vocês pensam ou possam imaginar. Mais do que vocês pensam e possam imaginar. Aqueles que em território nacional brasileiro estão se unindo a países ou líderes, tentando se abrigar debaixo dos abrigos de países, achando que não vai acontecer nada. Deus me mostrava nesse sonho que vai acontecer. Que de uma hora para outra, toda a paz, todo o sistema, tudo que estava organizado, vai se desorganizar da parte do mal. E deles não vai haver nem menções de nome. Eu tive esse sonho bem claro. Da briga grande, Deus disse: eu envio Miguel para decidir as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Eu envio Miguel para decidir as eleições presidenciais nos Estados Unidos da América. Somente Miguel e uma comitiva de anjos poderiam garantir a vitória do presidente Donald Trump, porque está grande. Muitas coisas a partir do dia 20/10 de 2024. Os jornais e telejornais mundiais irão divulgar de fatos e descobrimentos sobre as eleições nos Estados Unidos da América. Existe um projeto satânico, maligno, para ceifar a vida de Donald Trump e quem tivesse com ele. É como se um míssil fosse lançado de um extremo lugar para o outro, para atingi-lo. Como se um atentado de um outro país, muito bem arquitetado e organizado, para executar Donald Trump. E outras pessoas morreriam quem estivesse perto dele. E o Senhor no sonho dizia: vem ver, porque eu vou dar um estrondo tão forte que os alicerces de alguns países, inclusive o Brasil, serão sacudidos. E Miguel descia, o anjo, com a comitiva de anjos, para garantir a vitória de Donald Trump. Vai haver uma destruturação na campanha de Câmara. Vai haver uma destruturação, vai ser algo Quem é o vice-presidente dessa mulher? Porque eu tive um sonho e praticamente eu via ela assim, como se não tivesse vice. Eu dizia: Deus, e pode uma pessoa não ter vice? Ou então como se o vice fosse um fantasma. Vocês sabem quem é o vice desta mulher lá nos Estados Unidos? Vai haver uma destruturação na campanha presidencial de Câmara. Destruturação. Fatos grandes e gigantescos vão vir à tona a partir do dia 20. A partir do dia 20, a força irá se multiplicar.
E vocês não estão entendendo que o Brasil... Eu vi uma festa no Brasil. Eu vi uma festa de como se fosse demônios, né? Ou algumas autoridades, mas eu não vi as autoridades, eu vi os espíritos. E esses espíritos faziam festa dizendo: nós estamos mandando no Brasil. E Deus dava uma data. 44 dias a partir do dia 20 de 10 de 2024. 44 dias, uma explosão espiritual causando um grande alarde e grande medo. Lembre-se que eu também vi as fronteiras do Brasil com outros países cercadas de exércitos. E eu nunca vi isso na vida. Eu vi a fronteira do Brasil. Não há nada que possa fazer mudar o que Deus vai determinar. Por isso, Deus diz: não faça acordo a Bolsonaro, e ele não fez. Segue o teu caminho e deixa que Silas siga o dele, ele fez. Pois a partir de hoje, vocês irão ver notoriedade das eleições americanas como nunca viram. Fatos grandiosos e poderosos, como vocês nunca viram. E quando Deus enviou Miguel e uma comitiva de anjos para brigar, ele estava dizendo: vou colocar na cadeira presidencial dos Estados Unidos, nesta briga, Donald Trump. Nós, assim como nós oramos por Bolsonaro, assim como nós oramos por Israel, nós iremos agora triplicar as orações pelo Donald Trump, para que ele sente na cadeira presidencial dos Estados Unidos. Depois que vocês ouvirem dizer, os jornais relatar que ele ganhou as eleições, neste sonho que eu tive, foi muito real o sonho. Vocês se preparem por tudo ou nada. E algo que me deixava é a inquietação a partir do dia 20 de 10 de 2024 de Jair Messias Bolsonaro. Deus iria colocar um espírito de atrevimento, ele vai ficar agressivo, atrevido, porque Deus colocou. Escute o que eu vou dizer. O diabo, ele quis fazer algo para tentar destruturar as emoções e toda a direita brasileira. Você já ouviu algo dizer reinventar? A direita brasileira está se reinventando. E Deus está destruturando o que o diabo queria destruturar na direita brasileira. Olha para mim. Quem se vendeu na direita brasileira? Quem falou contra Bolsonaro na direita brasileira vão se arrepender do dia que nasceram. E eles terão, de forma cínica, ter que pedir perdão. Porque para cada um bom que deixou Bolsonaro, Deus vai mandar 7 excelentíssimos. E outros Bolsonaro vão surgir no Brasil e com apoio do mesmo. Deus irá fazer isso. Nós iremos multiplicar as orações, porque todos os jornais de grandes proporções americanas dos Estados Unidos vão divulgar fatos grandes e extraordinários.
o presidente da Argentina, ele vai ter um papel fundamental, porque neste sonho eu vi como ele esticasse a mão e tocasse a mão de Bolsonaro. 44 dias. Quando eu digo dias, eu olho para Deus no sonho e digo, Deus, é muito pouco tempo, 44 dias. E o Senhor disse, eu vou destruturar toda organização maligna. Eu, o Senhor, não qualquer autoridade. Eu. E o meu espírito de ousadia vai descer sobre Bolsonaro a partir do dia 20 do 10 de 2024. E quem está do lado dele vai ver o atrevimento grande dele. E eu vou gerar outros atrevidos. Deus manda o Brasil se preparar. Manda todos os brasileiros se preparar para esses 44 dias. 44 dias. Se preparem todos os brasileiros. Existe uma data no reino espiritual. Neste sonho eu vi poderosamente essa data. E essa data, nesse sonho que eu tive, eu quero dizer novamente, a partir do dia 20, 44 dias, que dá no dia 2/12 de 2024. Vocês vão ver o que vocês nunca viram antes no Brasil e nos Estados Unidos, favorável às pessoas de bem. Aí Deus diz para todo o principado e potestade do Brasil, eu entro na guerra hoje e só saio dela com a bandeira da vitória. Só saio dela com a bandeira da vitória. 44 dias é muito pouco. A partir do dia 20 do 10 de 2024. E lembre-se, Deus colocará um espírito de inquietação, um espírito de inquietação, e Bolsonaro vai ficar mais agressivo. Por ordem de Deus, alguém vai dizer não, e ele vai ficar agressivo. Por ordem de Deus. Neste sonho, quando eu estava acordando, eu vi um grito neste sonho muito forte. Muito forte, eu acordei gritando. Que ele dizia, crime de guerra. Crime de guerra. Crime de guerra. E eu acordei. Quem tem ouvidos, ouça. Se o sonho é real e veio de Deus, quem tem ouvido, ouça.